Seja bem-vindo a mais um programa da Prime TV. Muito obrigado, telespectador, pelo teu prestígio, obrigado pela tua audiência. É sempre uma honra saber que semanalmente nós temos esse encontro marcado. Meu convidado de hoje é o Renato Martiniano, o Renato que é diretor executivo da Prime Leads, o qual eu já agradeço pela oportunidade da gente estar aqui hoje, falar um pouquinho sobre a Prime. Então, telespectador, hoje é um programa onde nós vamos focar especificamente sobre a Prime Leads. Vocês têm acompanhado esse programa da televisão, que é um braço da Prime, que é a Prime TV, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a Prime Business, que é um braço da Prime Brasil, que desenvolve negócios, e o Renato é o responsável por essa área, e ele vai me ajudar a desenvolver esse tema nesse programa especial. Renato, obrigado por ter aceito o convite, por ter aberto um espaço na agenda para estar aqui me ajudando a fazer meio que caseiramente um programa da Prime Leads. Muito obrigado. Eu que agradeço, Luciano, pelo convite, é um prazer estar aqui, te parabenizo pela iniciativa de ter um programa aqui voltado para carreiras e negócios. Sempre bom, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, falar a respeito disso. Nosso telespectador, porque Prime TV, o que é Prime, né? Prime TV e Prime Leads, o telespectador conhecer um pouquinho, conta a estrutura toda da empresa, o que a Prime Leads faz no mercado hoje, e depois a gente entra pontualmente na Prime Business, Renato. Legal. A Prime Leads, para o telespectador entender, ela é uma empresa especializada nos fundamentos de network profissional. Então, nós temos lá 3 braços. O primeiro braço dele é que nós trabalhamos com outplacement, voltado para altos executivos, que com a metodologia de network, desenvolvido uma metodologia própria, a Prime ajuda esses profissionais a se recolocarem no mercado. Nós temos esse programa voltado aqui para carreiras e negócios, é um programa, a Prime TV, e nós temos a Prime Business com alguns produtos, dentre os quais hoje no seu programa selecionei 4 para a gente destacar, para a gente falar um pouco a respeito disso. Então, a Prime Leads em si, ela respira, ela vive o network profissional. Um pouco diferente daquilo que a gente vê no mercado, né, Luciano? A respeito de network, redes de contato. Então, a gente sabe, com as pessoas que se aproximam, sejam empresários em relação a negócios, sejam altos executivos, a gente ensina a diferenciar o que é uma rede de contato e o que é uma rede de negócio. Pouco se conhece sobre fundamento de network profissional. As pessoas falam muito sobre network, mas o Brasil, eminentemente, é um país onde o processo de vendas é que opera dentro do país, e a gente tem tentado quebrar um pouco isso, trazendo a nossa experiência internacional em network profissional, para fazer com que não só os empresários, mas também os profissionais se aprofundem no conhecimento dos fundamentos do network para poder desenvolver negócio, para poder desenvolver carreira. E a gente tem falado, né, Renato, nos nossos eventos, de que o network ele é um antídoto no momento de crise, né? Explora esse contexto do network para o nosso telespectador, desse remédio ou desse antídoto para momentos de crise que os países passam. Embora a gente esteja aqui, nesse momento, atravessando um período de crise, um período de insegurança, esse momento, Luciano, é o melhor momento para que a gente possa falar a respeito de network. Porque seja um executivo, seja um empresário, nesse momento, eles estão abertos a ouvir outras opiniões. Então, eles estão abertos a essa aproximação. E isso, quando nós estamos falando de trocar experiências, né, de ter uma rede de contato, de mantê-la ativa, que é isso que a Prime Leads faz, esse é um momento extremamente oportuno. Né? A pessoa que está do outro lado, que hoje é um executivo, que está na sua mesa, no seu gabinete, ele tem segurança de tomar alguma decisão. E a aproximação de pessoas da sua rede, trocando ideias, trocando experiência, é muito bem-vinda por ele nesse momento. A gente já deve ter ouvido falar, quando a gente fala de crise,
que eu vi falar, o fulano de tal, que eu estava conversando com fulano de tal, ele me falou isso, ciclano me falou aquilo. É isso. Tiveram uma experiência através do network. E nós, normalmente ou tradicionalmente, negligenciamos relacionamentos profissionais, né? A gente acha que nós nunca vamos precisar em nos apoiar em redes de relacionamento para poder nos ajudar em processos de transição, né? E quando a gente está no processo de transição, a gente vê que a gente negligenciou a rede de relacionamento, depois a gente vai querer correr para criar rede de relacionamento, a gente vai entender que rede de relacionamento demora tempo e exige esforços para que ela seja de fato uma rede ativa. Porque outra grande confusão, telespectador, é que se mistura muito conceitualmente os tipos de redes de relacionamento que existem. Só para vocês entenderem, existem várias redes de relacionamento, mas as principais, a primeira é a rede social. E não se faz negócio em redes sociais. Redes sociais se faz amizades, você participa de eventos, mas pouca efetividade você tem em fazer negócio ou apoiá-lo na transição de carreira em rodas de amigo, ainda que seja possível. A outra rede que existe é a rede de contato, que não serve para nada. É um monte de gente pendurada em você, sugando o seu tempo, a sua energia, tirando o seu dinheiro. Quando você precisa dessas pessoas, você não está de fato conectado com essas pessoas. Você tem essas pessoas na sua mente, mas você não está na mente dessas pessoas. Rede de contato é como o Google. Você tem uma rede internacional de contato, você pode acessar quem você quiser, mas você não tem afinidade, você não tem conexão. E a rede que nós trabalhamos, a rede que nós estruturamos dentro da Prime Leads é a rede de relacionamento profissional, que é uma rede pequena, é uma rede que tem qualidade, mas é uma rede que está sempre ativa, é uma rede que exige esforços e energia para que ela possa fazer de fato diferença nos processos onde a gente tem alguma demanda. Eu acho que falar de network sem falar de rede é andar no escuro, né, Renato? É isso aí. E você vê que, complementando o que você falou, o fato de você ir em eventos, né, que é isso que a gente ouve por aí falar a respeito de network, né? Eu vou num evento porque eu quero ampliar o meu network. E você vai olhar para aquela pessoa e você vai estar gerando o que você acabou de falar, uma rede de contato. Então, o que nós fazemos na Prime Leads é a rede de negócio, onde você vai olhar para aquela pessoa e, de repente, com aquela pessoa você não vai fazer negócio com ela. Mas a rede de relacionamento dela, na rede de relacionamento dela, através de um processo que você vai fazer, você pode sim fazer negócio com a rede dela. É isso aí, é exatamente isso. Network não é venda, é um processo de relacionamento. Eu nunca vendo para a pessoa da minha rede, mas eu vendo, eu interajo na rede de relacionamento dessa pessoa através da abertura de portas que ela vai fazer para mim. Você tem se assustado com tamanha ignorância, e não é uma palavra pejorativa que eu estou utilizando, mas é falta de informação mesmo, em relação aos empresários executivos, no contexto do network profissional, Renato? Como é que você tem percebido o nível de profundidade de conhecimento, e não estamos falando de líderes mesmo, né? Em fundamentos do network profissional, como é que você tem sentido o conhecimento, o envolvimento deles nesse assunto que a Prime Leads hoje trabalha com tanta excelência? Então, da maneira como, quando você fala em network, todo mundo se considera um networker, né? Porque acha que networker é ter bastante gente na sua rede no LinkedIn. Então, isso a gente vê bastante os empresários falando a respeito de que, quando se pergunta, você tem um bom networker? Eu tenho, porque tenho 2.000 pessoas penduradas na minha rede no LinkedIn, tenho Facebook, tenho um monte de cartão. Então isso realmente acontece. Quando eu tive contato em relação ao network profissional, a gente vê que realmente existe uma carência absurda em relação a esse tema. Porque tanto executivos, né, a gente vê pelo próprio outplacement, como pelo nível empresarial que as pessoas precisam, veja só um dado, né? As pessoas precisam de indicação
para gerar negócios. E o que elas fazem? Elas fazem prospecção. Então, por esse caminho, a gente já começa a entender que existe um baixo nível de conhecimento em relação ao network profissional. Estatisticamente, aproveitando esse teu gancho, 95% telespectador das empresas dependem de indicação para gerar negócio. 95% das empresas dependem de indicações para gerar negócios e apenas 3% delas investem em network. Ou seja, ela tem um canal de vendas que representa 95% e ao invés de ela investir em network, ela investe no processo de vendas. Ou seja, está jogando dinheiro no ralo. É isso aí. E ainda mais no momento onde o Brasil está passando de escassez do negócio, onde poucas oportunidades tem, mais do que nunca a gente precisa de relacionamento para poder desenvolver os nossos negócios. Renato, eu vou pedir a tua licença para um rápido intervalo e na nossa volta eu queria detalhar um pouquinho sobre a Prime Business para que o telespectador conheça um pouquinho esse braço da Prime Leads Brasil. Eu vou pedir a tua licença para um rápido intervalo, nós voltamos no instante. Voltamos. Nosso convidado de hoje é o Renato Martiniano. Renato é diretor executivo da Prime Leads. Renato, eu queria agora pontualmente entrar sobre a área onde você é especialista, sobre a área de negócio da Prime Leads. Para o nosso telespectador conhecer um pouquinho as atividades da Prime Business, por favor, compartilha a experiência que você está tendo lá na empresa nessa área específica, por favor. Legal. Separei aqui 4 assuntos, senão a gente ia pegar o programa inteiro aqui, a sua semana de programa, seu mês de semana, para ficar falando do que nós estamos desenvolvendo em relação ao Prime Business, sempre voltado, né, realçando aqui ao telespectador que o Prime é uma empresa voltada para o network profissional. Então, tudo que nós fazemos tem esse fundamento, ok? Então, nós temos um primeiro braço que eu gosto de destacar, que é o desenvolvimento de mercado, Luciano. Nesse braço, né, de desenvolvimento de mercado, nossa principal atuação é ajudar o nosso cliente a desenvolver novos negócios, né, sempre utilizando o network profissional. Então, com isso, a gente faz um estudo. Então, não é todo telespectador que está vendo o programa, todo empresário pode ligar para a Prime e a gente pode fazer um trabalho em relação ao desenvolvimento de mercado. Existem algumas, não diria exigências, mas nós precisamos avaliar isso, porque como nós estamos falando de network, não de prospecção, nós precisamos entender, o Prime Leads trabalha com uma rede de relacionamento ativa. Então, nós precisamos entender se aquele produto ou serviço que esse nosso cliente tem aderência com a nossa rede profissional. E como nós vamos fazer para ativar a rede profissional do nosso cliente. É isso que nós fazemos. E aí, quando ativamos isso, entendemos esse cenário, diagnosticamos isso, a gente faz um trabalho de desenvolvimento, né? Colocamos os nossos clientes próximos aos decisores para que eles consigam fechar negócios. Esse é um trabalho de desenvolvimento de mercado. A gente tem um outro braço dentro do Prime Business que a gente classifica ou chama, né, de geração de leads qualificados, né? Então, existem empresas que têm dificuldade de se relacionar com o seu próprio mercado ou está se reinventando, o que acontece muito agora, principalmente com o país da maneira que está. E aí ele precisa entrar num novo segmento, alguma coisa, e ele tem dificuldade para fazer isso. Então, através de nossa rede e também da rede desse nosso cliente, a gente auxilia a ativar essa rede, a saber, muitas vezes a gente nem precisa usar a rede Prime Leads, porque o próprio cliente já tem a sua rede, mas ela não era explorada. E a gente consegue gerar leads qualificados, né? E dar um exemplo sobre isso é que nós podemos fazer até eventos. Nós já temos eventos, né,
próprios da Prime Leads, que a gente desenvolve isso, e com o objetivo de geração de leads qualificados, né, para um segmento específico, para um público selecionado. É isso que nós fazemos em relação à geração de leads qualificados. Só para entender um pouquinho os eventos, você está me dizendo que a Prime hoje ela tem a capacidade de colocar num único ambiente uma centena de potenciais clientes do cliente da Prime. Sim. Para que esses potenciais clientes ouçam sobre aquilo que o nosso cliente oferece, as vantagens, os diferenciais de preço e de qualidade que ele oferece. É isso aí. Seja única e exclusivamente da rede Prime Leads ou compartilhado com a rede de relacionamento que o cliente já tem. E que muitas vezes não sabe que tem. E que muitas vezes não sabe ou que quase tem. sempre não sabe que tem. É isso aí. Muito bem. E aí nós também temos um braço que a gente atua com treinamento de network profissional. Então, nesse primeiro semestre, a gente estava trabalhando com uma estratégia de fazer esse treinamento em empresas, mas agora vamos ter uma estratégia para o próximo semestre que a gente deve abrir isso mais ao público. Então, a gente fazer em alguns auditórios ou na própria sede da Prime Leads alguns treinamentos de network profissional voltado para o público em geral. Prime Leads tem espaço para eventos hoje? A gente tem uma capacidade de comportar lá pelo menos umas 70, 80 pessoas tranquilamente. Onde que fica? A Prime Leads fica ali no Jardim da Serra, ali atrás do Parque da Uva, né, perto do Senac ali, né? Entendi. Fácil acesso, fácil acesso, está entre a Avenida Jundiaí, embaixo a 9 de Julho. Sempre tem um bom café lá. E sempre tem um bom café esperando para o nosso convidado. Muito bem. E a gente tem aquilo que a gente está colocando hoje, onde eu estou envidando os meus maiores esforços. Posso falar para você, Luciano, que acabam sendo menina dos meus olhos, né? Que é o Prime Group. O Prime Group, para o telespectador entender, é um grupo de empresários que se reúne numa metodologia estruturada para desenvolver negócios recorrentes. Então, também sempre com a mesma metodologia de ativar sua rede, de não ficar olhando só para a pessoa que está ao seu lado. E com isso nós estamos agora para startar esse processo, nós já estamos nessa fase, né? Já passamos dela, inclusive. Nós temos ali 15 empresários que se reúnem semanalmente com o único objetivo, fazer negócios. Então é um sistema diferenciado, um sistema próprio, um sistema estruturado para que a gente capacite os empresários a realizar isso. São empresários nível sênior, que entre eles já estão fazendo negócios lá, mas ainda fugindo um pouco da metodologia, porque não é isso que a gente está apregoando, né? Estamos falando a respeito de negócios recorrentes, de se ativar a rede, e é nesse processo que nós estamos. Quantas empresas tem? Nós já contamos ali com 15 empresas. Pode me fugir alguma agora, mas eu vou tentar enumerar para você aqui, viu? Quem faz parte desse grupo? Quem já faz parte disso? Então, nós já temos uma consultoria financeira que está lá conosco. Nós temos uma empresa de publicidade, ainda bem que eu trouxe uma colinha aqui para falar exatamente disso, que é a Asia Tecom. Nós temos uma empresa de planos corporativos de telefonia móvel de Campinas. Então, o grupo está bem sortido, Luciano. Eu tenho empresas de Jundiaí, empresas de Campinas, empresas de São Paulo, com networks diferenciados de médias e grandes empresas. Tem uma empresa de marketing digital, uma empresa de recrutamento e seleção, que tem uma sede em Campinas, Barueri, São Paulo, que é o Grupo Pro RH. Uma grande empresa. Uma grande empresa com grandes clientes. Tem uma empresa especializada em redução de tributos, que é a PW Consultoria. Temos um operador logístico, que é a Quality. Temos uma assessora de imprensa, que é a Michelle Rachel.
a Admiral Corretora de Seguros, que ela vem de São Paulo, está também participando do grupo, traz benefícios exclusivos para empresas, até mesmo de responsabilidade civil para empresários e para grupos de investidores. Temos um sistema de CRM, a Avist, que também é de Campinas, que participa do grupo. O Rodolfo Bocchino, que é um advogado especializado em assessoria empresarial. Uma empresa de consultoria de comércio exterior, uma empresa de proteção contra incêndios industriais e uma empresa que fornece uma corretagem aí de produtos financeiros voltado para a pessoa física. Acho que temos um palestrante também, né? Um palestrante, um jornalista que participa do grupo. Acho que é isso. Não esqueci, nesse momento, nesse estágio que nós estamos falando aqui, acho que eu não esqueci de ninguém. Agora, qual foi o critério que você adotou na seleção e na escolha dessas empresas para fazer parte do grupo, Renato? O nosso critério de seleção foi colocar ali, reunir 15 executivos com uma trajetória sênior para que, entre eles, de uma maneira estruturada, dentro dessa metodologia, eles consigam gerar negócios. Para isso, o que a gente avalia é o seguinte, olha, você tem a sua carreira sênior, você já está apto a entrar no grupo. A gente avalia que a pessoa precisa estar predisposta, primeiro, a colaborar com o grupo, né? A lei universal, né? Eu preciso primeiro plantar para depois eu colher. Então, empresários que tenham essa metodologia. Então, primeiro ponto, ele precisa ter um nível sênior. Segundo ponto, ele precisa ter um espírito colaborativo para que toda a metodologia, para aquilo que a gente vai falar a respeito de network, consiga produzir um efeito, né? Consiga dar resultado. Se ele for ali com o espírito caçador, se ele for querer espremer a laranja ali enquanto ela tiver caldo nesse primeiro momento, ele vai sair e não vai ter a expectativa atendida. Eu percebi a tua, se a palavra adequada é essa, mas rigidez em aceitar empresas. Tiveram várias empresas querendo entrar no grupo que você não permitiu por não estar alinhado com o processo que está definido. Em contrapartida, isso garante, de fato, a interatividade das empresas e o nível das empresas que estão hoje, né, Renato? Alguns empresários até, não sei se a palavra, ficaram chateados por não poder ter acesso, mas o que a gente prima é pela qualidade e não a quantidade, né? Eu acho que isso é o maior diferencial, além de uma metodologia própria, não há similaridade no mercado, essa nossa preocupação em manter um nível diferenciado dos executivos, né? Porque nós já estamos vendo o que vai acontecer ali na frente, né? Nós já estamos vendo que realmente esse grupo vai gerar negócio, que é um novo braço comercial da empresa, que foram admitidas no grupo. Só que a gente precisa ter um consenso em relação a isso. Então, não posso permitir que eu tenha ali pessoas com espírito colaborativos e pessoas com espírito caçadores, porque aí eu vou ter um conflito. Então, ao invés disso ser uma grande arma positiva para o empresário, vai acabar sendo algo negativo. Esse é o desafio? Esse é o desafio. Então, de termos pessoas coesas, pessoas com espírito colaborativos e que tenham assiduidade. Então, são esses 3 princípios que a gente coloca para que a pessoa seja admitida no grupo, né? Primeiro é a assiduidade, porque esse grupo, Luciano, ele se reúne semanalmente, ele tem um horário de manhã. Então, se o empresário quer fazer negócio, da mesma maneira que ele coloca na agenda dele as reuniões de prospecção, ele tem que colocar na sua agenda essa reunião para a gente gerar negócio. E é isso que a gente faz, não tem outra coisa que a gente faz lá, a não ser ter uma reunião voltada para gerar negócios. Muito bem, Renato, meu tempo está esgotado, prazer recebê-lo pela primeira vez aqui no Prime TV, você Muito já obrigado. é da casa,
sempre uma alegria poder caminhar do teu lado. Sempre que tiver novidades do lado da Prime Business, fica o convite para você estar aqui conosco. Obrigado pela tua presença. Eu que agradeço, Luciano, ao telespectador, e fica aqui o convite para aqueles que quiserem conhecer ou entender mais a respeito da Prime Business, desse braço. Fico à disposição, estou lá, podem entrar em contato conosco. Muito obrigado. Muito obrigado, telespectador, pelo teu prestígio, pela tua audiência. É sempre uma alegria saber que nós temos esse encontro marcado. Lembrando que o programa inédito vai ao ar toda terça-feira, 9h30 da noite. Eu espero vocês na próxima semana. Até lá.